Então, entrando agora no capítulo 47, já no finzinho do livro mesmo. O capítulo de hoje se chama No Trabalho Ativo. Se até agora nós estamos acompanhando, né, o André Luiz, o Vicente o, e o Aniceto, acompanhando a movimentação da casa da Dona Isabel, né? Agora nós estamos praticamente chegando no momento em que eles têm ali o trabalho, né? A atividade da casa espírita que funciona na casa da Dona Isabel. E por isso que o trabalho, o capítulo de hoje se chama No Trabalho Ativo. Até agora eram as preparações. A gente presenciou o evangelho no lar dela e agora é a descrição do plano espiritual de um momento, né, de trabalho na casa espírita. No caso aí da casa da Dona Isabel. Oi, Eva, boa noite. Vou começar. O Adriana também, boa noite. Estamos começando agora o capítulo aqui. Boa noite. Então vamos lá. Vocês se lembram que no capítulo passado foi aquele que se chamava Aprendendo Sempre, né? E a espiritualidade mostrou que nem sempre, como funciona, né? Na verdade, como funcionam os casos em que muita gente vai nos locais, num centro espírita pedir ajuda e todo pedido, né, é acolhido, todo pedido pode ser resolvido da maneira que a pessoa pede lá. Então, esse capítulo Aprendendo Sempre ensinou muita coisa para a gente nesse sentido. É um capítulo muito interessante. E aí, agora, então, vamos dar sequência. O Karen, que entrou também agora por último, boa Boa noite. noite, pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. Marco, Oi. eu queria só. Foi interessante porque eu perdi, mas eu assisti o capítulo. Ah, E logo na sequência eu vi um outro vídeo que falava que muitas vezes quando a gente pede algo, a gente vai e pede por alguma coisa específica, qualquer coisa, por exemplo, a gente pede força. ah, A gente acha que a gente vai ganhar força, na verdade, Deus coloca uma situação que vai fazer com que a gente desenvolva força. E a gente, exatamente. às vezes, não vê o que está vindo, mas que a gente está construindo o que a gente pediu. Mas eu achei tão interessante, porque eu vi esse vídeo logo na sequência, e aí eles até terminam. Quando o seu filho fala que ele quer ser um campeão olímpico, você não vai dar a medalha, você dá o tênis. Então, Exatamente. para como a gente olhar também, a forma como a gente está recebendo, O que muitas vezes. recebe não é da maneira que a gente espera, mas é o que vai conseguir aquilo que a gente pediu, né? Só Pedindo queria acrescentar que eu paciência, achei. Deus nos dá situações que fazem a gente exercitar cada vez mais a paciência, né? E é É, muito legal. É que a gente costuma querer as coisas de imediato, né? Mas tudo é o desenvolvimento, né, das nossas potências. Muito legal. Realmente faz todo sentido isso daí com aquele capítulo que a gente estudou. Então agora vamos entrar no capítulo 47, no trabalho ativo. A interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição, presente à Assembleia, era recebida com respeito geral no círculo das entidades desencarnadas. O Bentes é aquele, né, que estava conversando com aquele senhor em um capítulo um pouquinho mais atrás. Então, aqui o que está falando? O Bentes está dando alguma interpretação evangélica ali na casa espírita, né? E olha como aqui está deixando claro que alguma entidade mais elevada, né, de posição nobre, como ele fala ali, que estava presente na Assembleia dos Desencarnados, estava inspirando ele a dar aquela palestra. E aquela palestra era recebida com um enorme respeito no círculo das entidades desencarnadas. Então, isso é uma lição para a gente, porque a gente acha que num centro espírita, ou mesmo numa igreja, qualquer lugar onde vá se falar de evangelho, somente os encarnados estão sendo beneficiados com aquilo. E não é verdade. Então, os desencarnados que são levados para serem ajudados, né, nas dificuldades que eles estão passando do lado de lá, também aprendem, também são beneficiados, então também recebem algo naquela casa, naquele local. E aí, olha o que ele fala na sequência. Na esfera dos encarnados,
porque estava falando agora como estava sendo recebida na esfera dos desencarnados. Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. Então, isso também é uma grande lição para a gente, porque eu me enquadro nisso muitas vezes. Eu vejo que quando eu vou num local, às vezes, fazer uma oração ou trabalhar, ou eu me lembro, muitas vezes, quando eu ia às missas, nem sempre a minha mente, o meu pensamento estava totalmente sintonizado com aquilo que estava acontecendo, que é sublime. E essa instabilidade de pensamento, esse pensamento às vezes voltado para outras coisas, acaba não sendo de auxílio, não sendo tão benéfico para o trabalho que está acontecendo ali no local. Então, no mundo dos desencarnados, eles estavam preocupados em que aquilo fosse realmente elevado ao nível de maior potencialidade para trazer um benefício a tudo aquilo que estava acontecendo. Mas não é a mesma coisa que acontece nas pessoas que buscam a ajuda na casa espírita. Trabalhadores ou não. Podem ser pessoas que vão lá porque querem conseguir alguma coisa. Mas aí começa a ouvir a palestra e a palestra não está muito legal, e aí começa a pensar que aquilo não está legal, que aquilo está chato. Ao invés de procurar e entender que aquilo tem algum benefício, pode ser muito útil para alguém, a gente muitas vezes baixa o padrão vibratório, acaba desviando o pensamento e prejudicando. Então, e é o que está falando aqui. A harmonia dos encarnados não era a mesma. A expectativa dos presentes perturbava a corrente vibratória. Então, cada um vai num local como esse com uma expectativa. E a maioria de nós quer cada um resolver o seu problema, quer ir lá para ser beneficiado, não está preocupado em ajudar, em trabalhar, como a gente já falou nos capítulos anteriores, no próprio nosso lar, que a maioria das pessoas buscam esses locais porque querem que Deus faça a sua própria vontade e não estão preocupados em ouvir o que Deus tem para falar, o que Jesus está chamando para a gente fazer. Que tipo de concentração ou de atitude que se espera ali, mesmo quando a gente é submetido a uma situação ali dentro da casa que nos desgoste, que saia daquilo que a gente está querendo. Então, o padrão vibratório dos encarnados não estava tão harmônico assim. De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista. Então, a Dona Isabel, na sua concentração mediúnica, e o Sr. Bentes, que estava ali explicando o Evangelho, também, quanto mais pessoas envolvidas em poder contribuir com aquela vibração, melhor é o desenvolver daquela explicação, né, ou do discurso que ele tinha para fazer. Agora, os espíritos estão percebendo por parte dos encarnados esses desequilíbrios. Então, nós estamos sendo o tempo todo visualizados nos nossos pensamentos, nos nossos desequilíbrios, tanto para o auxílio quanto para o prejuízo. Então, isso faz com que a gente tenha noção, ou agora uma percepção da responsabilidade que a gente tem quando a gente entra num ambiente como esse. É claro que a maioria que busca auxílio nem sempre está em condições mesmo. Aliás, está indo lá porque está desequilibrado. Mas é outra coisa. Então, aqueles que estão ali em busca de alguma ajuda e porque estão constantemente em desequilíbrio, é uma coisa. Agora, e nós que temos condições já de entender tudo isso e temos que nos policiar para poder contribuir e não fazemos isso. Então, aí é outra história. Então, ele está falando aqui que esses desequilíbrios estavam afetando, prejudicando de alguma maneira a mediunidade da Dona Isabel e a receptividade do comentarista.
que parecia perder o fio das ideias, de tal qual se diria na linguagem comum. Quer dizer, o coitado do Sr. Bentes, ele sofria, de certa forma, algumas interferências que fazia ele, às vezes, perder até o fio da meada daquilo que ele estava pensando. Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo quanto possível. Quer dizer, se tinham aqueles que eram desatentos e acabavam de alguma maneira prejudicando, existiam os trabalhadores que já sabiam disso e iam lá tentar harmonizar, tentar puxar de novo a concentração daquela pessoa, cutucar, chamar para que ela pudesse de alguma maneira contribuir. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos em demasia. Mormente os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme irresponsabilidade. Então aqui também mostra para a gente o porquê que, primeiro, se você vai num local como esse, onde muita gente está procurando ajuda e acaba falando alto ou pensando de maneira muito desequilibrada até com relação àquilo que está acontecendo, não respeitando o momento, né? Você acaba interferindo e acaba prejudicando. Agora, aumenta ainda mais a responsabilidade quando não é uma palestra, quando é um trabalho mediúnico, por exemplo. Então, por isso que muitas vezes, nem sempre alguém que chega e quer assistir um trabalho mediúnico pode ir de pronto. Uma pessoa que não tem a mínima noção do que é o espiritismo, do que são esses envolvimentos e tudo mais, não é o ideal que ela participe imediatamente, a não ser que sejam casos também específicos. A pessoa está passando por uma necessidade muito grande, está no desespero, e aí ela vai numa consulta, por exemplo. Agora, participar, por curiosidade, é às vezes uma tremenda irresponsabilidade. Então, se ela não se preparar ou se ela não tiver o mínimo conhecimento de tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, lendo, ela pode acabar, na verdade, prejudicando todo o desenrolar do trabalho. Nós vimos isso já até do ponto de vista dos desencarnados. Não sei se vocês se lembram alguns capítulos atrás, que dois trabalhadores desencarnados, né, espirituais, foram chamados à atenção, porque levaram pessoas que eram queridas, né? Que eles queriam que elas fossem beneficiadas, mas aquelas pessoas não estavam prontas ainda. E eles acabaram quase que, na verdade, atrapalhando todo o trabalho. Então, tanto do lado do plano espiritual, quanto do lado dos encarnados, existe uma responsabilidade para a gente estar lá, se não for, é claro, que uma necessidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Quer dizer, eram pessoas que pensavam coisas muito longe de comentários edificantes. Então, se a pessoa está lá, mesmo que ela não esteja entendendo, mesmo que ela não esteja concordando, mas que ela esteja buscando, de alguma maneira, alcançar aquilo que ela não está conseguindo, ela está se esforçando, pelo menos. É uma coisa. Agora, aquele que vai lá, e por mais que esteja quietinho, concentrado ali no canto dele, mas com a cabeça pensando em inúmeras coisas que são de baixo padrão vibratório, e isso interfere e atrapalha. Então, o André Luiz está descrevendo isso acontecendo ali no plano espiritual. Eles vendo a presença de alguns ali na casa da Dona Isabel, que estavam totalmente desintonizados com a harmonia daquele ambiente, com o trabalho que estava acontecendo. Viam-se-lhes distintamente as imagens mentais. Então, os espíritos mais preparados conseguem ver o que está acontecendo dentro da imagem do pensamento de cada um de nós, né? Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos. Quer dizer, tinha gente que estava lá e preocupada com o que estava acontecendo em casa. Ah, eu esqueci isso, eu tenho que fazer aquilo, os compromissos que não têm relação com aquele momento.
São importantes? São importantes. Mas é hora de se desligar de algumas coisas para se concentrar e ajudar naquilo que está acontecendo. Exemplos, né, o André Luiz está dando. Alguns estavam preocupados com os quefazeres domésticos. Outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. Quer dizer, aquilo que eu falei. Muitos vão lá porque querem ouvir o que eles querem ouvir, ou querem a solução do seu problema imediato. Então eu vou lá porque lá vai resolver o meu problema. E como você comentou, né, Léo? Às vezes a gente pede força e quer sair de lá já forte. E não quer aquilo que nos dê condições de ser forte. Então, as pessoas que vão lá e não ouvem aquilo que está agradando ou não conseguem de imediato aquilo que foram buscar, aí começam a pensar de todas as maneiras, até pensar negativamente com relação ao centro, ao médium, à casa, à palestra, ao palestrante. O exemplo disso é o próprio cara, né? Aquele senhor que estava conversando com o senhor Bentes antes. Falou assim: faz tempo que eu vou aqui e ainda não tenho conseguido aquilo que eu estou esperando. Estou achando que tudo isso daqui não passa de mistificação. Então, é o exemplo de inúmeros que às vezes quietinho, mas lá dentro estão com esses pensamentos que destoam e que acabam prejudicando. Aniceto, que não perdia a ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou discreto. Então, André Luiz prestando atenção nisso tudo e o Aniceto, mais uma vez, indo aí ao encontro deles para poder ajudar na compreensão, no aprendizado deles, né? Que é o que eles foram fazer. Vocês se lembram que eles saíram do nosso lar e foram com o Aniceto tinha coisas para fazer, mas aproveitou para levar eles para aprender uma série de coisas com relação a isso que acontece. Muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Então ele está falando, tem muitos ali que são estudiosos do espiritismo, mas que ficam preocupados demais com a concentração. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada. Quer dizer, a pessoa pode estar até ali, ó, quietinha, com o olho fechado, com a mão em posição ou com a mão sobre a mesa, concentradíssimo. Mas o pensamento pode estar totalmente prejudicial ou distoante com relação àquilo que está acontecendo. Então, não são poucos os que estabelecem um padrão de aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Quer dizer, tem pessoas que falam que, por exemplo, é necessário que você vá ali naquele local e se coloque nessa postura, com essa roupa, com aquela roupa. Então, tem que ser roupa branca ou não tem que ser, tem que levar vela ou não tem que ter. São os rituais que muitas vezes a gente traz de bagagem das religiões que a gente já frequentou nessa encarnação ou em outras encarnações. Mas não que isso não ajude, muitas vezes também, na concentração. Então, ó, determinados rituais, eles podem favorecer, mas eles não são o mais importante. Eles não são o que, por exemplo, não adianta nada fazer tudo isso, né? Essa atitude corporal e lá dentro o pensamento está totalmente pensando mal da pessoa que está falando ali do lado. Até pode ser alguém que está acontecendo um problema ali naquele momento. Alguém que está falando alto. E naquele momento a gente pode desenvolver um pensamento de irritação, porque a pessoa está falando alto, ou uma criança está chorando ali no centro, ou a gente pode desenvolver um pensamento de acolhimento, de entendimento, né? Isso faz com que a gente mantenha um padrão vibratório que seja mais adequado ao propósito de estar ali e não de irritação.
Então tem muita coisa envolvida no momento em que a gente entra num ambiente religioso. Vamos escapar aqui da casa espírita também. Tá falando da casa espírita, mas vamos colocar isso em qualquer lugar que a gente entre. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Quer dizer, o que agora então o Aniceto está falando é o seguinte: tem pessoas que se preocupam demais com o aspecto externo da concentração. Mas quem que se diz estar se concentrando está se congregando a alguma coisa. E aí vamos ver o que ele segue falando. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos de prática espiritista, se porventura não são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual? Vocês entenderam o que eles estão querendo dizer? O que o Aniceto está falando agora aqui nesse trecho? Então, muitos se preocupam com esse momento da concentração na hora da prece dentro da casa espírita. Mas se a gente não tiver noção da responsabilidade, que é aquele momento, mas aquele momento ele está ligado a todo o resto do dia. Então, desde a hora que a gente acorda, como a gente leva o nosso dia. Porque o que adianta a gente ser cristão na hora que entra no centro espírita e a hora que sai dali já agir de maneira totalmente contrária? Então, na hora a gente está totalmente focado em Jesus, em ser bom e tudo mais. Tudo bem que aqui está falando que mesmo nesses momentos tem aqueles que não conseguem essa concentração. Mas o que adianta também estar concentrado e focado nessa hora, nisso, se fora dali, a hora que acaba o trabalho, já volta a pensar mal daquela pessoa, já volta a querer fazer tudo aquilo que faz de errado durante o dia inteiro. Então é isso que está falando. Fora dos recintos da prática espiritista, são cultores da leviandade, da indiferença. Então falam de amor ao próprio, a hora que sai dali vê alguém passando necessidade na rua e finge que não vê. Finge que aquela pessoa não está ali. Né? O erro deliberado e incessante, a teimosia. Então são inúmeros casos, cada um de nós sabe aonde a gente ainda acaba deslizando. Então o que está pedindo aqui é isso, é que a gente busque a concentração do que a gente faz na casa espírita durante o dia inteiro. A gente vai conseguir isso? Não. Isso não é assim. E é melhor que a gente pelo menos tenha momentos em que a gente consiga se concentrar mais, que seja na casa espírita, ótimo que seja. Mas a gente tem que ter consciência disso, que não basta, é um começo, é um esforço, mas é a pontinha, né, do que a gente precisa fazer. Então a gente precisa cada dia buscar estender um pouquinho mais esse momento de concentração e de vibração. De tudo que, por exemplo, a gente está fazendo aqui agora é a mesma coisa. A gente está concentrado para tentar entender tudo isso, para tentar vibrar bem, mas a hora que acaba aqui a gente volta para a nossa vibração ruim, de que adiantou, né? E olha o que ele fala depois então desses exemplos. Boa concentração exige vida reta. Então não adianta nada, todo o resto está torto e na hora a gente se fazer, né, de pessoas extremamente boas. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. Então, se a gente quer se concentrar naquela hora, a gente tem que começar a treinar isso muito antes.
a atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas. Aqui o que ele quer dizer de relaxamento não é ficar relaxado, tranquilo, em paz, né? Relaxamento significa não pegar firme. Eu estou relaxado mesmo em relação aos ensinos evangélicos. Não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação. Então, só porque estes se entreguem apenas por alguns minutos da semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Então, isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. Não adianta a gente achar porque foi à missa uma vez por semana, porque a gente vai ao centro espírita uma vez, duas vezes, três vezes por semana e toma o passe, é suficiente para a gente estar no caminho certo. É uma luta constante. É uma luta de realmente a gente ouvir, entender e incorporar tudo isso que a gente está fazendo. Eu tenho um exemplo, tudo que eu leio, eu procuro ver também o que eu passo, o que eu passei. Eu já li muito livro espírita e achava maravilhoso, né? E é maravilhoso mesmo. Mas a gente acha maravilhoso e acha que aquilo está muito distante. Aquilo tem que ficar lá no livro. Então eu acho que já foi a época da gente achar as coisas que a gente ouve maravilhosas e não querer incorporar. O livro é maravilhoso, a história daquela pessoa, daquele mártir cristão é maravilhosa. Mas a gente tem que começar aos poucos a incorporar tudo aquilo, senão de nada vale achar maravilhoso e aquilo continuar como bênção só dele, daquele exemplo. É para a gente começar a ler livro espírita para que a gente comece a incorporar e não chorar e fechar o livro e voltar a essa vibração que a gente está vendo aqui, o exemplo que o André Luiz e o Aniceto estão nos trazendo. Como veem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Então, não é agora também nessa única reflexão que a gente está tendo que a gente vai aprender e entender tudo isso. Vale a pena a gente relembrar, voltar muitas vezes nesse capítulo, nessa lição, quantas vezes forem necessários para a gente avivar tudo isso, né? Reparei com mais atenção os circunstantes encarnados. Então, o André Luiz, depois que o Aniceto falou aquilo, começou a prestar mais atenção. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, tornar-se-ia impossível qualquer proveito concreto. Então, olha isso, os trabalhadores espirituais estavam fazendo com que tudo aquele desequilíbrio fosse realinhado para tornar possível alguma coisa ali. E olha que nós estamos falando da casa da Dona Isabel, né? Então, a casa da Dona Isabel, pelo que a gente tem tido de exemplo, é um local extremamente elevado. A Dona Isabel e o marido dela, o seu Isidoro, são espíritos realmente mais evoluídos e eles têm ali ao redor dele um amparo muito grande. Agora, e nos locais onde não tem todo esse amparo? Nós podemos fazer a diferença muitas vezes. Nós podemos pesar essa balança para que ali não tenha proveito nenhum ou para que ali tenha algum proveito. Nós entramos numa casa espírita quietinho, ouvimos a palestra, ficamos concentrados sem dar uma palavra, mas nós podemos contribuir e muito para que aquilo aconteça de maneira adequada. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes. Olha isso. Quem nunca teve sono numa palestra? Quem nunca teve sono num trabalho mediúnico? Quem já participou de um trabalho mediúnico? E às vezes isso é invigilância da nossa parte, e às vezes isso é influência também das nossas ligações espirituais e mentais que querem atrapalhar aquele momento, que não querem que a gente busque aquele caminho, porque eles têm interesse que a gente continue com aquele sono, que a gente não vá. Quantas vezes a gente pensa em ir na missa ou no centro espírita e, ai, eu tô com uma preguiça, ou eu tô com uma dor de cabeça e não vou.
Quer dizer, a espiritualidade contrária conseguiu o que queria, que você não fosse. Mas quando você se esforça além de tudo isso e vai, você sabe que você volta totalmente recarregado. Você vê como você teria se arrependido se não tivesse ido. Então, os espíritos também, ao nosso favor, estão trabalhando por nós. Mas existem também as forças contrárias. E aqui mostrando, né, o Isidoro e outros trabalhadores cutucando os dorminhocos, reajustando pensamentos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Então, eles estão buscando, de alguma maneira, melhorar a vibração do ambiente para trazer o maior proveito possível para aquele trabalho. Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes eram muito mais visíveis entre os desencarnados. No grupo destes, não havia um só que não recebesse consolações diretas e sublime conforto. Quer dizer, tem gente que vai realmente na casa espírita, ouve uma palestra e acaba não recebendo, porque não está aberto, não está receptivo e está dando vazão a esse tipo de invigilância. Ali no mundo dos desencarnados, porque foram aqueles que foram já buscar ajuda. E os desencarnados geralmente buscam ajuda mais conscientes. Agora, os desencarnados que não querem ajuda, eles nem entram ali. Por isso que o benefício é maior no mundo dos desencarnados que estão ali. Agora, ao passo que os encarnados é outra história. Finda a interpretação, pouco antes de se entregar Dona Isabel ao trabalho do receituário, quer dizer, o senhor Bentes acabou a palestra que ele tinha que fazer. Um pouquinho antes da Dona Isabel entrar nos trabalhos mediúnicos, né, de receituário, então ouvia a pessoa que ia lá se consultar e passava alguma prescrição. Então era um trabalho mais direcionado a esse tipo de atendimento. Então, entre esse intervalo da palestra e dos trabalhos mediúnicos da Dona Isabel, o André Luiz observou, né? Observei que uma senhora desencarnada se aproximava de Isidoro pedindo emocionada. Então, olha isso. Acabou a palestra, uma senhora desencarnada chegou para o Isidoro, que é o chefe espiritual, o mentor espiritual ali da casa, e pediu emocionada para o Isidoro. Ser-lhe-á possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha presente na reunião? Olha o que ela está pedindo. A filha dela está na casa, ela está desencarnada e ela está pedindo se ela pode se comunicar para falar com a filha. Pedindo para o mentor da casa. Estou certa de que, com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna. Então, olha o que ela está falando. Ela está angustiada, querendo dar uma comunicação para a filha que perdeu a mãe e ela quer falar. E ela tem certeza que a Dona Isabel vai conseguir atender a esse pedido. Então, vamos voltar ao capítulo anterior, né? Todos os pedidos são atendidos, tanto por parte dos encarnados. Agora a gente está vendo por parte dos desencarnados. Vamos ver o que acontece. É claro que cada caso é um caso. E o interpelado, então, né, o seu Isidoro, mostrou um sincero desejo de ser útil, mas depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, quer dizer, tem gente acima do Isidoro ali naquele local também. Apesar dele ser o mentor da casa, o apoio direto da Dona Isabel, porque era o marido dela, ele foi pedir orientação e conversar com alguém que era mais graduado do que ele, que se colocara entre a médium e o doutrinador. Então, olha isso, existe um espírito entre a médium e quem ia conversar com a médium, com os espíritos, determinando se aquilo pode, se deve acontecer ou não. O Isidoro demonstrou o maior interesse em realmente querer ser útil, mas ele foi perguntar: nós podemos liberar isso? Isso vai ser proveitoso? Isso vai ser útil? E aí o Isidoro veio trazer a resposta. Algo constrangido, com grande surpresa para mim. Olha isso, o André Luiz ficou surpreso e o Isidoro estava até constrangido, porque o Isidoro, de certa forma, achou até que pudesse ser bom.
Minha irmã, disse ele, o nosso nobre Anselmo não julga viável o seu pedido. Asseverou que sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu do seu exemplo no mundo. E precisa permanecer no campo da oportunidade sem repousar indevidamente nos seus braços. Isso explica muita coisa para a gente. Porque isso mostra até o porquê que algumas pessoas partem antes das outras. A gente aprende, e aí uns vão ou antes do que outros, por quê? É necessário que a gente aprenda a depois caminhar com os nossos próprios passos. Colocar em prática aquilo que nós recebemos de instrução. Vamos mostrar se realmente aprendemos aquilo. Então não adianta a gente querer que as melhores influências nossas sejam sempre aquelas que vão resolver tudo pra gente. É a hora de começar a andar com os próprios pés, né? Não por abandono, porque a pessoa está ali do lado, mas é uma fase. Não sei se todos vocês conhecem o trecho do Evangelho que Jesus fala para os apóstolos. É necessário que eu vá. Se Jesus ficasse indefinidamente aqui na Terra, ninguém ia se esforçar para botar em prática aquilo que ele ensinou. Então ele ensinou, saiu. Continua dando amparo. Mas agora é necessário que eu vá para o bem de vocês. E aqui está mostrando isso. Primeiro, foi negado porque a filha agora precisa demonstrar, testemunhar aquilo que ela aprendeu com a mãe. Ela não pode ficar se apoiando nas resoluções ou que a mãe fique resolvendo tudo para ela. E aí ele ainda segue nas explicações. E como a senhora denotasse tristeza, porque ela ouviu aquilo e ficou triste, naturalmente. Isidoro continuou em tom fraternal. Então, olha isso, ele não tá falando para ferir. Ele não está falando de uma maneira que vai desanimar totalmente ela. Está explicando. Está querendo fazer com que ela se sinta acolhida, mas que ela entenda que aquilo naquele momento não pode. E ele segue explicando. Não somente por isso, minha amiga, nosso instrutor se vê forçado a desatender. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. Então, olha isso, não é só porque a filha tem que mostrar o que aprendeu. Nesse momento, esse contato, essa conversa vai te trazer um inconveniente muito grande para você, desencarnada, que está aqui achando que vai ajudar. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Então, olha isso, seria uma comunicação que ia desestabilizar a filha, a ponto da filha talvez ficar chamando mais ainda a presença da mãe. Prender-se-ia a mãezinha afetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Então, a maneira que a filha provavelmente se colocaria frente àquela comunicação, sem a intenção, iria colocar a mãe numa situação que a mãe não ia aguentar. A mãe não ia ter estabilidade emocional para não querer ficar ali. Quantos são os casos também que a gente leu nos capítulos anteriores de pessoas que foram para tentar ajudar e se envolveram nas preocupações, se envolveram de novo nos apegos, nos afetos e não conseguiram seguir evoluindo, aprendendo. Então, é o que o Aniceto está explicando, né? O Isidoro está explicando para ela. Vai perturbar a sua nova carreira espiritual. Então, se ela foi, é porque ela tem
projeto na sequência. Não é o que a gente achava, né? Descanso. É evolução constante. Ela cumpriu o tempo dela na Terra e agora ela tem que seguir com o desenvolvimento daquilo que ela colheu, né? Ela precisa estar mais livre para testemunhar. Então, voltando a falar da filha, né? Ela precisa estar mais livre para testemunhar. Enquanto seu coração deve permanecer em liberdade, por nobre merecimento conquistado ao preço do seu suor e lágrimas quando na terra. Considerando, embora o caráter sagrado do amor em sua afeição maternal, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la. Olha como eles falam. É tudo amor envolvido, mas é um desequilíbrio desse amor que vai perturbar a mãe. Então, por isso a espiritualidade não concede. Nós não vamos fazer com que isso aconteça. Nós não vamos dar à sua filha o direito de te perturbar, porque agora você está aqui do lado de cá com outros compromissos, né? Compreende? Não se atormente com esta impossibilidade transitória. Então, lembrando disso, né? Não é para sempre esse impedimento. É transitório, por algum tempo, até que ambos os lados estejam preparados. Lembre-se de que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender a jovem em seu lugar. Quer dizer, não se preocupe, eu sei que você é a mãe, mas Deus é pai. Então, se você não puder fazer algo diretamente, não é Deus quem vai esquecer. Vai fazer o que é necessário para aquele ser amado, né? Quanto ao mais, alegremo-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto. Quem sabe, amanhã possivelmente poderá encontrar-se com sua filha em sonho. Então, olha só, outros meios, né, de conseguir fazer essa aproximação. Através de um sonho. No sonho, o espírito da filha se desprende e se encontra com a mãe. Volta, mas volta com aquilo que a gente volta de um sonho. Com uma lembrança boa, não volta desequilibrado, como se fosse um contato direto no trabalho mediúnico. A interpelada sorriu, confortada e obtemperou. É verdade. Devo compreender a nova situação. Nesse instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga, que solicitou. Então, Isidoro esclareceu o caso dessa senhora e chegou outra pessoa ali para ele falando, né? Meu caro, estimaria suas providências junto dos receitistas, para que forneçam novas indicações ao Amaro. Quer dizer, um outro espírito querendo que a espiritualidade desse algum recado para outro que estava ali na reunião. Então, eu queria que a Dona Isabel, através das receitas dela, passasse alguma recomendação para o Amaro. O Amaro, então, provavelmente, algum ser amado desse novo que está aqui pedindo para o Isidoro. Meu sobrinho, né? Então, ele é tio dele. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. Então, o Amaro está passando por alguns problemas físicos. A espiritualidade mais próxima está querendo ajudar, querendo passar algumas orientações, né? Algumas receitas de alguma medicação ou algumas recomendações, talvez com alimentação, com coisas, movimentos de exercícios físicos, seja lá o que for. Uma preocupação do plano espiritual de um tio para um sobrinho. E o esposo espiritual de Isabel tomou uma expressão significativa e respondeu. Olha aqui, nesse caso, Isidoro nem precisou conversar com ninguém. Não posso, meu amigo, não posso. Se Amaro pedir e os receitistas cederem, tudo estará muito bem. Mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Então, olha isso. Se o Amaro pedir, tudo bem. E se os receitistas também resolverem dar o recado, tudo bem. Mas o tio já deve ter consciência do quanto que esse Amaro é rebelde. Então ele muitas vezes procura pedido, já deve ter pedido algumas vezes, mas não faz aquilo que é recomendado. Então ele é rebelde, acha que não,
Não é bem assim, não preciso fazer exatamente nessa sequência que a espiritualidade me pediu, ou não preciso tomar tudo isso. Então, se rebela, não toma o medicamento, e aí, o que adianta ficar passando receita inúmeras vezes? Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes. Então, aqui por que o Isidoro já está sendo categórico na resposta, apesar de amável, né? Assim, nós já falamos 5 vezes para o Amaro o que ele tem que fazer. Vocês se lembram no capítulo também ali atrás que falava assim, ó, ler as diretrizes do Evangelho aos cegos e ignorantes é meritório, mas repetir aos que sabem não é perda de tempo. Então, no caso, o amado é justamente como ele. Já foi falado o que ele tem que fazer, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Então, ele é mais um exemplo daqueles que vão, pedem, mas querem que as coisas sejam resolvidas como um milagre, não quer fazer a sua parte. Não se resolve a adquirir os remédios indicados e, quando os obtém, por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Quer dizer, ouve da espiritualidade, mas na hora de fazer, fala assim: é besteira tudo isso. Ou pensa consigo mesmo, né? É aquela dúvida que bate. Será que realmente eles estão. Será que é o espírito mesmo que falou? Será que é o espírito evoluído mesmo que falou comigo? Será que foi o médium? E não acredita, acha que sabe mais do que aquilo tudo e não faz, então, aquilo que está sendo pedido. Critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Naturalmente, não estou agastado com isso. Então, olha o que o Isidoro está falando. Eu não estou falando tudo isso porque eu estou chateado. Não, naturalmente, não estou agastado com isso. Como adulto que não se aborrece com as brincadeiras de uma criança. Então, olha como a espiritualidade superior lida com as nossas criancices muitas vezes. Não fica bravo. Não é um espírito que olha para uma criança e fica irritada por fazer criancices, né? Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Quer dizer, quem não for sério num ambiente como esse, como ele está falando, momento, local e material sagrado. Então, quem não entende dessa maneira, nós não vamos poder ficar dando muita atenção. Nós já demos a atenção devida e agora é esperar o movimento dele. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Olha isso. Quer dizer, porque às vezes a gente acha, né? Puxa vida, mas a espiritualidade tão boa, tão sábia, tão evoluída, eles vão se negar, mesmo que seja por centenas de vezes, a fazer essa caridade, né, de tentar ajudar ele de novo. Olha o que ele fala, não é caridade dar para quem não quer receber. Então, se você sabe que aquela pessoa vai jogar fora o cobertor que você vai dar para ela, por exemplo, não tem nada de errado em não dar. Ela está mostrando que ela vai jogar fora aquilo que você vai dar. Então, vamos esperar o momento certo, o tempo de cada um. Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal que afastava todos os característicos da franqueza contundente. Quer dizer, o Isidoro não estava sendo verdadeiro a ponto de machucar aquele tio. Ele estava falando com uma bondade fraternal. Ele estava querendo realmente explicar para aquele tio que não era prudente, não era proveitoso aquele tipo de auxílio para aquele sobrinho, naquele momento. Compreendi que, para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. Então, olha como demanda sabedoria, até de nossa parte, se a gente quiser ajudar a quem quer que seja, porque a gente acha que às vezes a gente tem que padronizar a ajuda. Então eu vou ajudar todos dessa maneira
E a pessoa vai ter que receber a minha ajuda. E aí, quando a pessoa não recebe, a gente fica bravo, a gente se revolta, a gente fala, não vou mais fazer isso, porque essa pessoa me tratou mal, não vai querer, é uma ingrata. Então, o quanto exige de sabedoria, não só de bondade, né, de vontade de ser bom, para que a gente alcance o êxito. E a espiritualidade de um ambiente como esse, é como ele fala, né? Para atender a tanta gente e a movimentar-se dentre tantos propósitos heterogêneos, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. Então é necessário que eles entendam e verifiquem realmente, caso a caso, o que é que eu devo fazer nesse caso, como tratar essa pessoa, tudo com bondade, tudo com fraternidade, mas adequando para que seja útil, né? O serviço prosseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. Então, o Vicente e o André Luiz estavam aprendendo e muito com tudo aquilo que estava acontecendo. E nós aqui, né, com a descrição deles. O esforço dos clínicos espirituais, aliado à abnegação da intermediária, comovia-me o coração. Então, olha o que o André Luiz está falando agora, observando a comunicação mediúnica da Dona Isabel, dos espíritos comunicantes e tudo como estava acontecendo ali, né? Era de comover o coração dele. Era necessário, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso no setor de assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter a atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Então é por poucos que eles estavam tendo todo aquele esforço, poucos estavam recebendo um real benefício. E ainda assim, eles trabalham incessantemente. E se a gente analisa tudo isso, a gente pensa na nossa vida o tempo inteiro. Quanto esforço do lado de lá acontece constantemente e quantas vezes a gente se vira contra, a gente menospreza, a gente não dá devida atenção a todo esse esforço, a tantos que estão ali orando por nós, acreditando em nós e fazendo o máximo para, às vezes, a gente dar o mínimo do que a gente pode dar, né? E aí, então, no finzinho aqui já do capítulo, mostrando o quanto é difícil a espiritualidade ajudar a gente, né? Mas o quanto eles são constantes nessa ajuda. Aniceto, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade. Um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir que ser servido. Mais belo é dar do que receber. Isso é o resumo, né, de uma das mais belas orações que a gente conhece, né, que é a oração de São Francisco de Assis, que fala o tempo todo sobre isso. O quanto a gente deve buscar ajudar sem esperar a ajuda, né? O quanto a gente deve buscar muitas vezes um local onde a gente busca o auxílio, mas tentando ajudar também, tentando servir, e não só querer receber, 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 receber. Com o tempo a gente vai aprendendo isso, que mais vale ajudar e servir do que o contrário, porque é assim que a gente acaba recebendo o maior benefício. É assim que a gente cresce. É assim que a gente se completa e se abre, né, de verdade. Ajudar para se fazer, ajudar do que receber, exatamente. Então, aí aqui encerramos, né, esse capítulo, mais um belíssimo capítulo. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa aí para falar, para perguntar, para... Eu sempre falo alguma coisa. Diga aí, mãe. Mas porque isso aqui, esse capítulo inteiro, são coisas que cada momento eu penso mais. Porque o meu papel é a minha obrigação. Sim. Então, eu tenho muito para nunca falhar.
A gente tem que aprender constantemente, né, mãe? E pelo menos sempre, sempre doar do que receber. Isso é uma constante na vida de todos nós, né? A gente Se Deus quiser, tomar consciência disso e cada vez que a gente se vê entrando nesses desequilíbrios, né, se policiar. sempre. Para que a gente não possa fazer de novo, não possa manter aquilo. Então, isso é um aprendizado de todos nós, os encarnados, que somos seres imperfeitos, tentando trabalhar, tentando ajudar, tentando E fazer busco algo. muito, muito, pedindo para desculpar Deus se alguma coisa eu estiver falhando. Sim. Mas a gente tenta a força, né? E vamos lutando, se Deus quiser. Com certeza. Certo? Certo? Mais alguém? Então é isso, né? Então encerramos o 47º capítulo. Graças a Deus, né? Muito obrigado mais uma vez a todos. Agradecemos a espiritualidade por mais esses ensinamentos aqui desse capítulo, né? Uma ótima semana para todos. E boa noite para todos vocês. Muito obrigada por tudo. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa semana. Boa noite.